Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu dileto irmão, minha dileta irmã, que ora comigo nesta manhã de segunda-feira da oitava de Páscoa. É uma alegria estarmos juntos através desta emissora e também do nosso canal. Eu agradeço a sua participação e oração conosco. Peço que se inscreva no nosso canal no YouTube, Dom Adair José Guimarães, se não o fez. E a vocês que estão conectados, não deixe de dar o seu like ou deixar uma palavra de incentivo para o nosso programa. Também compartilhar com as pessoas do seu ciclo de amizade e de sua família. Então, nós entramos na oitava de Páscoa, um tempo em que a igreja prolonga a alegria da ressurreição. Não é apenas uma lembrança, é uma experiência viva. Cristo ressuscitou e continua presente no meio de nós. Eu espero que a sua Semana Santa tenha sido muito abençoada, muito próspera, nos seus trabalhos na igreja, participação na comunidade, com a família. E a oitava de Páscoa é o prolongamento da ressurreição, a liturgia é praticamente a mesma e nós vamos experimentar durante esta semana esta alegria renovada. Quero meditar com você de maneira muito simples, nesta manhã de segunda-feira, um tema importante para a nossa fé católica, a alegria que vence o mundo. A alegria dos cristãos era diferente da alegria dos pagãos. Os pagãos têm uma alegria passageira e nós cristãos temos uma alegria eterna com Cristo, mesmo nas nossas dores, mesmo quando tudo parece tão difícil, quando os muros estão tão altos que parece não ser possível transpô-los, mesmo assim, não perdemos a alegria. O medo é uma realidade que está muito presente na nossa vida, na vida das pessoas. Medo do futuro, medo da doença, medo de perder alguém, medo de não conseguir aquilo que você deseja, medo da velhice, medo da solidão. Quantas pessoas nos nossos tempos vivem paralisadas exatamente por causa do medo. Mas a ressurreição de Cristo inaugura uma nova realidade, a alegria que nasce da certeza de que Deus venceu o mal. Pense comigo. Deus venceu o mal. Cristo venceu a morte. Daí não há na vida do cristão lugar para o medo. E a gente precisa aprender isso. Isso é do nosso jogo da fé cristã. Medo não pode ocupar espaço na nossa vida, porque Cristo venceu a morte e venceu o medo. São João Crisóstomo, na antiga homilia pascal, proclamava com força: ninguém tema a morte, pois a morte do Salvador nos libertou. Eu sei que para muitos ainda custa demais meditar sobre a questão da morte, sobre a nossa passagem desta vida a outra. Mas nós não somos filhos do medo. Nós somos filhos da coragem. Essa é a grande notícia da Páscoa. O medo não tem mais a última palavra. Os cristãos, mesmo quando sofrem o martírio, entram para a arena da morte com alegria, porque nós não tememos aqueles que matam o nosso corpo. E São João Paulo II falou
as primeiras palavras no seu pontificado foram essas: não tenhais medo, que é a palavra de Jesus, porque ele encontrou em Cristo, no Cristo vivo, ele encontrou esta verdade e quem a descobre nunca mais estará sozinho. Sempre estaremos na companhia do Salvador, na companhia de Cristo. Isso é de uma grandeza, de uma profundidade que nós não conseguimos alcançar com o nosso modo de compreender as coisas. Talvez você esteja até passando por enfrentamentos que incluem incertezas, uma situação que gera inquietação. Pode ser uma preocupação com a sua saúde, com a sua família, com o seu futuro. Talvez você esteja assim, coração marcado pelo medo, pelo sofrimento. A Páscoa nos convida a dar um passo interior. E aqui entra um verbo importante para nós cristãos: confiar. O cristão confia. Por isso não teme, porque nosso Deus é a força da nossa vitória. Nós cremos no Deus que nos livrou da própria morte. Santa Teresa d'Ávila, naquele seu belíssimo poema, naquele verso dos seus escritos, diz com grande certeza: nada te perturbe, nada te espante. Só Deus basta. E é isso mesmo, os santos descobriram essas realidades e por isso viveram com muito bom humor, com tranquilidade, pois encontraram esse caminho de não se deixar perturbar pelas coisas do mundo. Eu digo para vocês, se você estiver fraco espiritualmente, as coisas nos perturbam e tiram a nossa paz. E é tão triste isso, quando a gente fica perturbado. Eu creio que você já sentiu isso e sabe o quanto isso é chato. A perturbação, você ficar perturbado. Nada te perturbe, nada te espante, diz Santa Teresa. Só Deus basta. A alegria cristã não é superficial. Ela nasce da certeza de que Cristo caminha conosco, mesmo nas dificuldades. Nós precisamos conquistar essa certeza de fé dentro de nós, essa confiança que o Senhor Jesus é o protagonista, em primeira mão, do nosso caminho de confiança, de estabilidade interior. Se eu tenho a minha interioridade estabilizada, sedimentada naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, com certeza terei muito mais força para vencer os obstáculos externos. Porque a nossa realidade, o nosso ser, ele precisa borbulhar desta alegria de Deus, nesse encontro que a gente faz com Cristo, no encontro de profunda comunhão. Hoje, peça ao Senhor a graça de não se deixar dominar pelo medo, e você vai encontrar a serenidade da paz. O Santo Evangelho desta segunda-feira de oitava de Páscoa é Mateus 28, 8-15. Narra o Evangelho o momento em que as mulheres deixam o túmulo. Diz-nos o texto: elas se afastaram rapidamente do sepulcro, cheias de medo e de grande alegria. Medo e alegria, um misto que estava dentro das mulheres.
E no caminho encontra Jesus que lhes diz: alegrai-vos e depois não tenhais medo. É a palavra que Jesus diz em Mateus. Isso vale para mim, vale para você de maneira profunda. O Senhor Jesus diz para nós nesta manhã: não tenhais medo. Medo de quê? As pessoas às vezes perguntam: o senhor não tem medo? Medo de quê? Quem está com Cristo não precisa ter medo, mesmo que tenha que morrer, não precisa ter medo. Assim, meu dileto irmão e irmã, veja como o Evangelho une essas duas realidades, medo e alegria. O encontro com Cristo transformou o medo em confiança. As mulheres recebem uma missão: anunciar aos discípulos que Jesus está vivo. Talvez a maior das missões, que é uma missão profundamente evangelizadora e querigmática. E nós estamos nesse ano temático da nossa diocese, que tem como tema a evangelização dentro desse conteúdo querigmático, preparando o nosso jubileu de 50 anos da Diocese de Formosa para o ano de 2029. Assim, vamos trazer para dentro de nós esta dimensão orante, em cima desse tema da luta contra o medo e da apropriação da alegria em Cristo, para que a nossa vida seja mais bem acomodada dentro desse mundo estéril, complexo, difícil e tão questionado. Que o Senhor te ajude a viver a santa alegria do Evangelho e uma luta constante ao medo que pode estar dominando e tirando a paz do seu coração. Vamos orar em espírito. Senhor Jesus ressuscitado, entra no nosso coração nesta manhã. Afaste de nós todo o medo que paralisa, toda angústia que inquieta, toda insegurança que nos impede de caminhar. Dai-nos a alegria, Senhor, da Tua presença viva em nós e a confiança de que nunca estamos sozinhos. Visita os que hoje estão aflitos, os que vivem na incerteza, os que carregam preocupações profundas. Que a luz da ressurreição ilumine nossa vida. E com São Padre Pio de Peltrautina, rezemos pedindo: fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te desejo uma semana de oitava da Páscoa maravilhosa. Quem puder ir à missa todos os dias para alimentar ainda mais o senso pascal dentro de si, será uma boa pedida. Rezemos uns pelos outros, eu conto com as suas orações. Fiquem em paz, você e todos da sua casa, assim seja. Amém.